Sabe aquela sensação de que você está correndo uma maratona todos os dias, mas não sai do lugar? Você faz tudo o que dizem que é o certo, constrói sua base, estuda, treina, mas uma voz na sua cabeça continua perguntando: será que eu estou desperdiçando a melhor fase da minha vida? De um lado, a pressão para você já ter um império, projetos complexos rodando e a vida resolvida aos 20 e poucos anos. Do outro, o medo de estar perdendo a sua juventude enquanto os outros parecem estar vivendo de verdade. Nos dias atuais, o algoritmo e as redes sociais nos vendem uma ideia de que a gente tem que estar com a vida pronta já nos nossos 20 e poucos anos. Isso se dá na ideia de que a gente tem que ter já um carro comprado, uma casa pronta, uma família sendo construída e a nossa liberdade financeira garantida. Ou por outro lado, que viver a vida, que aproveitar a vida é a gente fazer as coisas sem uma responsabilidade, sem se importar com o amanhã, indo pra festas, usando coisas que não são tão legais, vivendo de fato de forma desenfreada. Mas o que ninguém te mostra ou o que ninguém te conta é o preço dos bastidores de tudo isso. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então fica até o final para você entender um pouco mais. Bom, como eu já falei pra vocês aqui nesse vídeo, muitas vezes as redes sociais, o próprio algoritmo hoje em dia trabalha de uma maneira a vender uma vida ilusória pra você. Pode até ser que essa vida seja verdade num plano de outra pessoa, na rotina de outra pessoa, mas você já parou pra pensar que 90% da população, e aqui eu tô sendo até generoso porque é pra cima disso, 90% da população não vive aquela realidade que é postada nas redes sociais. E aí a partir do momento que você começa a se comparar com esse tipo de realidade, você está caindo numa armadilha que o algoritmo está tentando te prender. E eu não te julgo, porque muitas vezes eu me comparo também, e essa é a experiência pessoal que eu venho compartilhar com vocês. Dito tudo isso, eu vim compartilhar com vocês algumas experiências, alguns preços que eu pago nos meus 20 anos, que eu escolhi viver para que no futuro eu possa colher bons frutos de tudo isso que eu tô vivendo hoje. Mais uma vez, é muito importante a gente ressaltar que eu estou compartilhando minhas experiências porque elas podem agregar na vida de outras pessoas, mas não é certo, não é saudável você se comparar com a minha fase. Não é certo você se comparar com o que eu vou falar da minha realidade, porque a minha realidade é diferente da sua. Mas às vezes você pode pegar um insight, você pode pegar um ensinamento, ou você pode pegar lições dos meus erros e não cometer os mesmos erros que eu cometi na sua vida, entendeu? Atualmente eu faço faculdade em uma cidade longe da cidade que eu nasci, longe da casa dos meus pais, e eu moro sozinho. Eu moro aproximadamente 400 quilômetros da casa dos meus pais. Então eu tive que, desde cedo, desde os meus 18 anos, aprender a lidar com essa situação, a lidar com essa solidão. Porque querendo ou não, a gente tem amigos, a gente cria uma nova família nesse novo lugar, mas o cuidado, o afeto, a segurança que os seus pais te trazem, pelo menos pra mim, é algo que é impossível de achar em outro lugar. É assim, é algo surreal, é algo totalmente diferente, é algo bizarro se você for parar pra comparar. Então, desde os meus 18 anos, desde quando eu passei na faculdade, tive que ir morar sozinho, passar todo esse período fora de casa, eu tive que aprender a lidar com essas situações, eu tive que aprender a fazer coisas que eu nunca imaginava ter que fazer, mas que a vida começou a cobrar. Então, esse é um dos primeiros preços que eu tive que pagar logo no início da minha jornada de adulto, né? Logo no início dos meus 20 anos, eu estou prestes a completar 20 anos, logo mais aí estarei ficando mais velho. É um preço que eu escolhi pagar, é um preço que eu escolhi viver, é algo que eu sempre pedi. Então, apesar de ser um preço que eu estou pagando, não confunda as coisas, não estou reclamando que eu tive que aprender a fazer essas coisas sozinho. Muito pelo contrário, eu sou muito grato de poder viver essas experiências porque elas são enriquecedoras. São experiências que, assim, você só vai conseguir adquirir essa experiência vivendo. Você vai ter que passar por esses desafios para aprender, de fato, a morar sozinho. Outro preço que eu pago é o da disciplina, rapaziada. A gente almeja muitas coisas, a gente sonha com muitas coisas, mas a realidade é que muitas vezes a gente só vai conseguir atingir esses objetivos, esses sonhos com disciplina. Não é todos os dias que a gente vai acordar disposto, não são todos os dias que a gente vai acordar com aquela super vontade de fazer alguma coisa. Porém, tem um ensinamento que eu assisti num vídeo do Wesley, que apesar da disciplina, que a disciplina ela é importante, mas a disciplina só vem com um motivo, sabe? Com um propósito. Então, querendo ou não, motivação e disciplina, elas andam de certa forma alinhadas. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente vai ter ali dias que estão piores do que os outros, sabe? Você vai acordar com uma energia um pouco abaixo do que você teve no dia anterior. E tá tudo certo. Mas é muito importante que a gente tenha
propósito nas nossas ações, querendo ou não, a gente precisa de motivação para fazer as coisas. E se você não tem uma motivação para fazer algo, dificilmente você constrói disciplina em cima daquilo. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês, atualmente eu tô me preparando para uma meia maratona, para correr a meia maratona de Limeira. E tá, beleza, é algo desafiador, é algo difícil, porém eu tenho uma motivação, eu tenho um propósito por trás, porque eu gosto de correr, eu gosto de me exercitar. Então, assim, eu tenho esse motivo, eu tenho esse propósito bem fixo na minha mente. E isso me ajuda a construir a disciplina todos os dias, de treinar, de fazer o que tem que ser feito para eu conseguir me preparar para essa meia maratona. Muitos falam, nossa, que a disciplina ganha da motivação e tal, mas para ter a disciplina eu acho que você tem que ter motivação. Pelo menos para dar o passo inicial, sabe? Para dar aquele gás inicial que aí, beleza, a disciplina consegue continuar dali. Mas para você começar a fazer algo, você tem que ter um certo motivo para fazer aquilo, entendeu? Último ponto que eu queria trazer aqui para vocês é o estudo. Muito importante que você tenha uma rotina de estudos, que você estude todos os dias, nem que seja um pouquinho, porque o estudo tem que ser feito. Não é algo que é prazeroso, vou reformular. Não é algo que é prazeroso igual outras atividades, porém, estudar em certo ponto é prazeroso também. Muitas vezes não igual um treino, não igual comer uma comida que você gosta, mas a partir do momento que você começa a ver que você tá entendendo, conseguir resultados, aquilo vai te gerando um prazer. É um prazer um pouco mais de longo prazo, porém é algo que compensa, é algo que tem que ser feito, tá? Estudo é algo que tem que ser feito diariamente, nem que seja 30 minutinhos ali do seu dia, mas é muito importante que você mantenha os seus estudos ativos, tá bom? Aqui eu não tô falando só de faculdade, sabe? Estudos em outras áreas que você quer se desenvolver, seja na fé, né? Meu exemplo, eu tô aqui na minha mesa, tem alguns livros aqui, acabei de comprar esse aqui, o Evangelii Gaudium, uma exortação apostólica, tô aqui com também o livro do José Maria Escrivá, Caminho. É claro que são livros mais para você meditar, não estudar, mas você absorve muito conhecimento, né? É muito rico de ensinamentos dos santos, enfim, pessoas que têm ali muito a contribuir para você. Então, também tenho aqui a minha Bíblia junto na minha mesa. Não é novidade, sabe? Existem tantas possibilidades, sabe? Existem tantas áreas que você pode estudar, tantas áreas que você pode fazer um pouquinho todo dia. E eu tenho certeza que tem alguma coisa que você tem afinidade, que você gosta, sabe? E é aí que mora uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de você se aventurar nos estudos, né? Porque a partir do momento que você começa, você vai se desenvolvendo, você vai entendendo como estudar, o que serve pra você, o que rende melhor. E aí você vai aplicando pra matérias, pra assuntos que já não são tão interessantes para você, mas necessários. E aí você aplica essas técnicas para poder estudar também aquilo que não te agrada tanto, mas você precisa, né? Na vida a gente vai ter esses momentos e tá tudo certo. A gente vai fazer coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Não tem muito para onde fugir. A última mensagem que eu queria passar para vocês é que desperdiçar os seus 20 anos não é ficar trancado dentro de um quarto ou passar horas trabalhando. Desperdiçar a sua vida é você fazer coisas que os outros têm de expectativa em cima de você. Então, independente do que você esteja fazendo, independente do que você planejou para sua vida, não é um desperdício se é algo que você quer fazer, se é algo que você traçou. Se você traçou que você quer correr uma meia maratona, você não vai estar desperdiçando a sua vida treinando. Estar treinando enquanto os outros estão saindo, enquanto os outros estão fazendo outras coisas, não é um desperdício. E aqui eu não estou julgando os que saem, não estou julgando os que vão para festas, até porque eu gosto de fazer essas coisas também. Eu gosto de estar socializando com os meus amigos, eu gosto de estar conversando, eu gosto de estar interagindo, só que a partir do momento que eu propus aquilo para minha vida, eu vou cumprir, eu vou buscar fazer o melhor que eu posso fazer para aquilo ser entregue. Então não é um desperdício você ficar dentro de casa estudando se você quer passar num concurso, não é um desperdício você ficar dentro de casa se você quer passar num vestibular enquanto os outros estão saindo. É uma escolha dos outros, mas a sua escolha tem que prevalecer. Você não tem que cumprir as expectativas dos outros para sua vida, você tem que cumprir aquilo que você deseja fazer. Bom, esse canal aqui é para documentar um pouco da minha jornada e mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia, compartilhar algumas experiências. Se você sente que também está construindo algo, que você está vivendo aquilo que você gostaria de viver, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, para me acompanhar e me diz também nos comentários qual é a coisa mais difícil que você está enfrentando nos seus 20 anos de idade. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa sua curtida aqui e vamos para cima. Valeu, rapaziada. Espero ver vocês no próximo vídeo e fui.